Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e no coração de cada um de vocês. Hoje nossa reflexão se dará sobre o Salmo 55. O Salmo 55 trata de vida e morte, de livramento do inferno e da presença persistente de Deus. Fala profeticamente da vivência de Jesus, o Salvador. Este salmo consiste em várias partes curtas e suas aparentes interrupções mostram a emoção profunda com que foi gerado. A perplexidade de Davi não era exagero de sua parte. A maldade ao seu redor cresceu a tal ponto de fazê-lo identificar seu estado como o limite da sua resistência. Ele vem nos dizer no versículo 2: atendei-me e ouve-me, agitado estou e ando perplexo. Para entender melhor o ânimo de Davi neste momento, outro modo de traduzir o que escreveu na segunda parte do versículo 2 é: não aguento mais. Não aguento mais a minha preocupação e ando muito perturbado. Os verbos desta sentença não são usados por Davi em nenhum outro lugar. Parece que ele escolheu os termos adequados para representar poucas situações da vida. Este é um momento singular que lhe produz um sofrimento singular. Sendo assim, os verbos foram escolhidos de modo a traduzir a singularidade da sua perturbação. A razão para tanto é dada logo na sequência no versículo 3. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me perseguem. Esta opressão não parece ser militar, mas pior, uma batalha travada no campo das palavras. Isto normalmente acontece por meio de difamações e tramas às ocultas, e o objetivo não é conquistar cidades fortificadas, mas corações de ouvintes para que se voltem contra o salmista e engordem as fileiras dos seus opositores. O fato de não ser um embate militar ou uma tentativa de homicídio contra Davi não faz com que os ataques sejam menos violentos ou perigosos, visto que o salmista completa a ideia dizendo: pois eles descarregam problemas sobre mim e raivosamente me hostilizam. Além da agressividade das ações e do meu desleal de combater fofocas e difamação, outra razão para o abatimento de Davi é que a fonte de tais ataques são os inimigos declarados. Podemos ver no versículo 12, mas os amigos falsos. No versículo 13, mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo. O impacto de tais ações, temperadas com toda a ira dos inimigos, produziram algo que não se vê sempre nos escritos e nos relatos sobre Davi. Ele se sentiu realmente muito abalado. Os versículos 4 e 5 são uma coletânea de expressões de pavor que o salmista reúne para explicar o que passa no seu íntimo. O meu coração confrange-se dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me envolveu. No limite da sua resistência, Davi se vê diante de duas opções a fim de sentir-se alívio. A primeira dela é se lançar às ilusões. Bem no início, depois de lançar a Deus as suas desesperadas queixas, ele deixa sua mente viajar um pouco nas asas da imaginação, no mundo do quem quidera. Necessitando fugir do sofrimento, ele diz, no versículo 6, pelo que eu disse, quem me dera asas como pomba, então voaria e encontraria descanso. Quando ele diz pousaria, a ideia é pousar em um lugar distante, e para longe. Essa figura prossegue também no versículo 7 e 8.
Eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. O uso da figura da pomba e do seu voo não constitui exatamente o que queremos dizer com se lançar às ilusões. A pomba aqui é apenas uma figura de linguagem metafórica. O problema está em, longe das coisas reais, como as promessas de Deus, o salmista se satisfazer no consolo que a imaginação pode fornecer. É como pensar, quem me dera desaparecer daqui. É um pensamento parecido com o que a maioria das pessoas tem. Quem passa por problemas financeiros, muitas vezes pensa, quem me dera receber uma herança de um parente desconhecido. Quem está solitário pensa, quem me dera namorar o ator ou atriz de determinado filme. Quem se sente diminuído pela sociedade pensa, quem me dera ser o artilheiro da seleção campeã do mundo e ser respeitado por todos. Tendo dito tais coisas, as pessoas passam horas, até noites inteiras, imaginando como seria sua vida caso o sonho fosse verdadeiro. O problema é que, apesar de trazer alívio em momentos de sofrimento, este tipo de ilusão tende a alienar as pessoas da realidade, fazê-las se omitir da responsabilidade que têm e se causar desinteresse pelas coisas reais, as quais se tornam cada vez mais enfadonhas para o sonhador. A segunda opção que o salmista tem é confiar em Deus. Apesar da tentação de se ver livre do sofrimento por meio de mera imaginação de soluções e situações maravilhosas, o salmista lança mão de encarar a realidade de frente e lançar suas esperanças no Senhor Todo-Poderoso, o qual, acima de todas as circunstâncias, diz ele, ao encerrar o salmo no versículo 23, mas eu confiarei em ti. Ele faz essa declaração ao contrapor o que espera que Deus faça por meio da sua graça, que protege os servos, e por meio da sua justiça, que abate os injustos. Tu, ó Deus, os fará descer ao buraco da sepultura. Davi olha, neste momento, para uma realidade que ainda inexiste. Contudo, diferente das divagações das ilusões, os servos de Deus têm elementos para nesta esperança se apoiarem. As promessas de Deus, de cuidado com os servos e de juízo para os maus, ainda que encontrem seu cumprimento em tempo futuro, são realidades nas quais os crentes podem crer. Além do mais, mesmo que em uma medida menor do que o alívio completo que o servo almeja, tais benefícios já são presentes no dia a dia dos que pertencem ao Senhor. Por isto, Davi confia, e confiando, ora a Deus por proteção e libertação da mão dos traidores. Nós vemos no versículo 16 que ele nos diz, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Sua oração é coroada pela esperança de vê-lo atendido por Deus, pois caso contrário, nem haveria razão para as suas súplicas. Nós vemos também no versículo 18, livrará em paz a minha vida de modo que ninguém se aproxime de mim, pois há muitos que contendem contra mim. Esta é a diferença entre quem confia em Deus e quem divaga na terra dos sonhos. A esperança do crente é real, enquanto as ilusões são meramente imaginárias. Além de real, a esperança também é produtiva, pois leva o servo de Deus a atuações que têm benefícios verdadeiros. Por outro lado, conheço um monte de gente que nunca dá os passos necessários nesta caminhada, pois perdem tempo imaginando o que seria deles em outras circunstâncias. Alguns pensam tanto nisto que acabam por nutrir esperanças baseadas na mera imaginação.
Enquanto os incrédulos chamam a esperança em Deus de ópio da alma, tal efeito placebo advém das falsas esperanças que não têm base em Deus, nem nas suas promessas, ou nos lembramos que Deus é não somente o nosso futuro, mas também o nosso presente, ou os nossos problemas desta vida ficarão nos atormentando o tempo todo, como um papagaio que repete sempre a mesma coisa até que nos faça desejar o nosso fim. Reflitam nisto e que Deus os abençoe. Eu me chamo Luiz Cláudio.